Reflexão do dia, Números 34. Neste capítulo, Moisés apresenta ao povo as orientações quanto aos limites da terra prometida, aos limites das áreas que seriam possuídas por eles, e dá então algumas instruções sobre o processo de divisão da terra. Os capítulos seguintes, até o final do livro, mais detalhes são apresentados, inclusive com relação às cidades de refúgio, à terra que seria destinada aos levitas, o cuidado que eles deveriam ter na relação com os povos que seriam conquistados. O que nós percebemos são alguns detalhes interessantes. O primeiro deles, a garantia do cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que Deus houvera estabelecido, as promessas que Deus havia feito desde o início vão se cumprindo, e esse é o momento crucial quando alguns detalhes do cumprimento dessas promessas vêm à tona. Um outro detalhe é o modo como Deus apresenta ao povo uma série de instruções, orientações quanto àquilo que deve ser feito. É quando descobrimos que há alguns detalhes das promessas de Deus que se cumprem, porque Deus assim estabeleceu, mas há aspectos que são condicionais, que estão relacionados à nossa postura, à nossa atitude, relacionados ao nosso comportamento no usufruto dessas bênçãos que Deus nos concede e do cumprimento de suas promessas. É interessante perceber, por exemplo, que nem tudo que Deus coloca como instrução para o povo vai ser obedecido. Mais adiante, o livro de Josué vai narrar o processo de conquista da terra e vemos que o povo comete alguns erros, como, por exemplo, o povo não segue à risca a instrução divina de não se misturar com aqueles povos e não se contaminar com eles. O povo acaba sendo muito influenciado pelos povos que são preservados. E nós sabemos o que acontece em seguida, conhecemos o livro dos Juízes com uma sucessão de situações de sofrimento e dor do povo, sob a opressão daqueles povos que deveriam ter sido expulsos se a ordem de Deus fosse obedecida de forma adequada e completa. Uma outra coisa que percebemos ao lermos os capítulos seguintes do livro dos Números é perceber que quando as instruções divinas não são seguidas, nós perdemos a oportunidade de usufruir a plenitude de suas promessas. Na verdade, os limites apresentados por Moisés nesse capítulo do livro de Números sequer são tornados realidade. Eles nunca chegam a ocupar exatamente tudo aquilo que estava previsto e tudo aquilo quanto Deus se propôs a dar ao povo justamente pela não observância de tudo quanto Deus houvera estabelecido. O que nos lembra que muito das promessas que Deus nos faz não é usufruído, não é aproveitado plenamente por nós por deficiências nossas, por falhas nossas. Os projetos de Deus só não se cumprem plenamente em nossa vida porque nós falhamos. E Deus não nos impede de errar, Ele nos dá liberdade para que tomemos as nossas decisões e façamos as nossas escolhas. Ele diz através do profeta que ele sabe os planos que tem para nós, planos de paz, de nos dar descanso, de nos dar um lugar como desejamos. Deus tem projetos fantásticos para a nossa vida. Através do outro profeta, o profeta Isaías, ele lembra que os seus caminhos e os seus pensamentos são tão mais elevados que os nossos caminhos e pensamentos, quanto os céus são mais altos do que a terra. Mas a verdade é que nem todos os projetos de Deus se tornam realidade em nossa vida por falhas nossas. Quanto mais somos fiéis ao Senhor, leais a Ele, quanto mais nós nos aproximamos daquilo que Ele estabelece, mais usufruímos as bênçãos que Ele tem para nós e experimentamos com plenitude as suas promessas. Isso não significa dizer que a nossa caminhada com Deus é sempre marcada por prosperidade absoluta e ausência de dificuldades. O que eu quero dizer é que os planos espirituais, sobretudo, que Deus tem para a nossa vida, se tornarão realidade plena à medida que nós permitirmos que a sua vontade se realize em nós e à medida que observemos os seus preceitos, os seus ensinamentos e aquilo que ele nos instrui no nosso modo de viver e de caminhar. Que cada dia experimentemos mais do que Deus tem para nós. Amém.